Problemas técnicos. Hello, hello, meu povo! Você já teve aquela sensação de estar fazendo as coisas certas, mas ainda assim não sentir que está conectado com Deus, com o sagrado, com a divina fonte? Talvez o problema não esteja e nem seja a sua fé. Talvez o problema esteja na origem daquilo que você aprendeu ou conhece como a vontade de Deus. O que nós chamamos de religião, de tradição, obediência cega, muitas vezes é apenas uma herança de quem também não entendeu. Entende? Digamos que seja uma cópia de uma cópia de uma cópia da cópia, que nem aquele trabalho da escola que você já copiou do seu coleguinha, que copiou de outro, e no fim ninguém entendeu nada. Agora, e se você tivesse a chance de voltar direto à fonte, de ouvir o que Deus realmente falou e não aquilo que foi simplificado, diluído ou interpretado no lugar dele? É isso que vamos fazer nesta série aqui do YouTube juntos e também na série do Spotify. Iremos fazer uma jornada aí de 40 dias, talvez alguns dias a mais, onde a gente vai estudar profundamente, com muita clareza, com muita profundidade, os mandamentos dados por Deus para Moisés, que foram retransmitidos a Cristo, pois ele diz, né, que ele é a lei de Moisés. São aí no total 620 instruções. Eu dividi elas em um bloco de 33 mandamentos organizados para facilitar o entendimento e a reflexão para realizar a Teshuvá. O que eu quero dizer com isso? De Êxodo, Levítico e Deuteronômio, nós temos repetições de algumas instruções com acréscimos. E isso causa confusão em quem está no processo de entendimento ou no processo de Teshuvá, porque um acréscimo, uma explicação a mais, muda todo o processo de conexão com o sagrado. E muita gente não entende isso. Então, para facilitar, os blocos foram divididos assim: todos os mandamentos e instruções relacionados às práticas idólatras, idolatrias. Primeiro bloco. Segundo bloco, todos os mandamentos relacionados à família, casamento. Terceiro bloco, todos os mandamentos relacionados às práticas sexuais ilícitas. Aí, quinto bloco, todas as instruções relacionadas aos profetas e espírito da profecia. Sexta, sobre lesão e danos. Enfim, eu reuni todos os mandamentos, dividi por bloco e cada bloco vai ficar mais fácil, para que cada bloco fique com uma melhor compreensão. Para não ficar indo e voltando, isso daqui já falou em Êxodo, já falou em Levítico, senão fica confuso. Os primeiros 5 livros, né, o Pentateuco, para quem não conhece a verdadeira tradição e o que aconteceu ali, ele é muito confuso. Os mandamentos se tornam confusos, a genealogia se torna confusa, os números se tornam confusos, que esse que é filho desse, que é irmão daquele, os clãs ficam confusos, e se tudo fica confuso, as pessoas não compreendem qual foi o processo de Cristo e também qual que foi depois o processo relacionado a Mohammed e os outros enviados. O Senhor enviou vários enviados para a terra, cada um com uma chave, um grupo de chaves para que você pudesse aí atingir o potencial do
primeiro homem, a correção do seu DNA. Para quê? Para estar entre os eleitos, ou seja, entre o trigo. Porque quando houver a separação do joio e do trigo, a separação será por DNA. Lembre-se que quando Deus foi mandar o dilúvio sobre a terra, nos dito na palavra que Noé, a palavra usada para descrever Noé ali é que ele era puro, a pureza relacionada ali era a pureza de DNA, então ele não tinha um DNA corrupto, ok? Enquanto os outros habitantes da terra tinham um DNA corrupto. Aí você vai entender aí, aqueles que tinham sangue de nefilins, outras criaturas e etc. Por causa de práticas ou atividades de manipulação de DNA para ativar genes, desativar genes, que foi dominada aí pelo clã ali de Tubal. Lembre-se que a palavra fala que ele era dominador de toda a arte de ferro. E quando a palavra usa dominador de toda a arte de ferro, a gente está falando de um dominador de DNA. Mais uma para você aprender aqui. E a gente precisa aprender essas técnicas para corrigir o nosso, para que quando vier aquele anjo que vai separar, vai ser em um milésimo de segundo, você não esteja sem saber, com um pecadinho errado ali, que com um pontinho no seu DNA e acabe ficando entre o joio sem perceber, por falta de conhecimento, por ignorância, ok? É muito comum. Enfim. Então a gente fica com esses blocos aí de 40 dias, e nos últimos 7 dias, instruções dos mandamentos, aí eu vou explicar melhor, né? Iremos adentrar melhor nas bênçãos para quem obedece, quais são as bênçãos, como é que você ativa isso, porque às vezes você pode estar com uma bênção espiritual retida, bênção de cura, bênção financeira, bênção de milagre, bênção de relacionamento, enfim, as bênçãos ficam retidas porque os filhos de Deus desobedecem, então o anjo retém. Então a gente tem que corrigir os mandamentos, a techuvá, para ativar essas bênçãos. E também quais são as maldições, os que causam os bloqueios das bênçãos, o que causa as doenças. Eu quero que você saiba que toda doença que tem no mundo hoje, ela é causada única e exclusivamente pela desobediência dos mandamentos. Porque quando você desobedece, o melahim, quando você ouvir a palavra melahim na Bíblia, a gente está tendo uma codificação aí para marcador genético, de desativar ou ativar DNA e de bloqueio de energia. Então, melahim, concernente à vida, o melahim concernente à vida e à morte, que é o mesmo, ele acaba aí bloqueando o canal de acesso desta bênção e aplicando a maldição. E depois de um grupo, né, de mandamentos desobedecidos, o Senhor, ele fala pra gente. A gente tem até 7 tentativas de retorno, mais ou menos assim, falado nas escrituras, antes de Deus mandar o anjo da morte, ou que caça. Enfim, a gente vai entrar nisso item por item, para não causar confusão, para você entender também tudo que está acontecendo nesses últimos dias. Não é sobre profecias, na verdade é sobre a desobediência que levou à profecia. Também a gente vai estudar o Alcorão, é necessário que você compreenda o Alcorão e o Novo Testamento, para compreender de forma consistente, consciente, porque as coisas travam, param de funcionar, como destravar e como obedecer Deus na excelência que Ele determina e na excelência que Ele espera. Ou seja, a gente está falando de uma obediência real, uma disciplina, ok? Estamos vivendo numa geração muito rápida. É uma geração emocionalmente dispersa, uma geração que foi aí programada para correr, estar ansiosa para consumir e que não sabe e que não para também para ouvir. E é exatamente isso que o inimigo sabia, que o segredo da obediência de Deus está na escuta. Por isso que Deus fala, Shema Israel, Elohim, Elohim, Elohim Erra, que é, ouve a Israel, o Senhor é teu Deus, o Senhor é um. E também lá no deserto, o povo caiu nesse erro, mesmo Deus falando. Quando eles subiram no Sinai, eles não subiram
o Sinai inteiro. Eles disseram para Deus, faremos e depois ouviremos. Faremos e depois ouviremos. Só que isso não dá, isso não funciona. Não tem como você obedecer, não tem como você fazer aquilo que você não ouviu. E se você não ouviu, você não entende. E por não ouvir e não entender, você não executa. Entende? Não se entende aquilo que não se ouviu e não se ouve quando a alma está programada a ficar distraída. Entende? E a ideia dessa série é tirar toda a doutrina que foi explicada pelos pastores, rabinos, toda essa doutrina mentirosa, todo esse peso, todo esse excesso que foi colocado na palavra, e deixar apenas aquilo que Deus falou, aquele mapa que Ele deu para nós, para que nós possamos aí voltar com o processo de escuta e o processo de se reconectar verdadeiramente com o sagrado. Não, aqui você não vai encontrar religião, tá bom? Aqui não tem nada com emoção, aqui é estudo com entendimento. Então a ideia é que nós, porque eu estou estudando com vocês aquilo que me foi transmitido, iremos aí aprender exatamente aquilo que Deus disse a Moisés, ok? Vamos entender o que o povo não entendeu, o que Deus disse a Moisés, o que o povo não entendeu, o que nós precisamos entender, o que nós estamos repetindo até os dias atuais e como se volta em cada área da nossa vida, como é que se faz a techuvá, o retorno e a reconexão da forma correta para reacender aí a verdadeira presença do sagrado, né, de Deus através da sua santidade. O Senhor, ele fala, sejam santos porque eu sou santo. E a santidade, ela só vem pela obediência. Não é por jejum, não é por consagração, não é por oração. A santidade vem pela obediência. Não importa se você vem do cristianismo, do judaísmo, do ateísmo, do islamismo, enfim, do hinduísmo, não importa. O que importa é a sua alma tem fome de conhecer o sagrado, sem viés religioso. Se for isso, isso daqui vai mudar a sua vida, ok? Porque eu acredito que talvez você nunca tenha comido o pão certo, talvez tenham te dado apenas migalhas, discursos, motivações, frases prontas, discurso de coach, discurso existencialista, mas aqui no canal o processo vai ser diferente. Aqui é pra gente aprender a ouvir a voz que sustentou gerações, das quais as gerações ignoraram. A gente precisa voltar a ouvir essa voz, a voz da santidade, a voz que faz tremer os ossos, a voz que faz tudo se calar, ok? A gente vai estudar com estrutura para que a gente reflita aí em profundidade. Eu acredito que é só isso. Iremos iniciar aqui pelos mandamentos relacionados à profecia, depois práticas idólatras, depois os mandamentos concernentes à família e assim sucessivamente nos outros grupos, tá bom? Deixa eu explicar uma coisa importante sobre a estrutura dos estudos e porquê dessa ordem. A ordem não foi somente para simplificar a compreensão dos blocos e dos mandamentos, mas também existe um segredo nesta ordem. Dentro do seu corpo existem pontos de energias onde cada melahim, né, cada anjo da bênção ou da maldição cuida, direita, esquerda, luz e sombra. E quando você faz techuvá de um mandamento, mas existem outros 6 ou 7 daquele mandamento e você ignora, você não faz o processo da techuvá completa. Eu quero que você imagine o seguinte, imagine que você tá jogando aquele fliperama, não sei se você é dessa época que eu jogava, ficava lá batendo ficha com meu irmão, fase muito boa da minha infância. Que pra você dar aquele golpe lá do Hadouken, meu Deus, eu tô velha! Pra você dar aquele golpe lá do Hadouken, você tinha que ficar segurando o joystick e
ia crescendo, eu esqueci o nome daquele negocinho, ia crescendo, fazendo uma... Ai, gente. Você ia acumulando energia para soltar um golpe super potente. Pegue essa imagem e coloca dentro da sua célula. Se você só faz a Teshuvá de um mandamento de um grupo, você não ativa a energia completa para soltar o golpe total, ou seja, para ter libertação. É por isso que muitas pessoas continuam andando em círculos. Quando fazem um processo de Teshuvá, fazem de um mandamento só, esquecem dos outros, esquecem do grupo. E em vez de corrigirem a energia dentro do corpo para fora, pioram ainda mais. Então, quando você entrar num processo, num portal de retorno, você deve fazer todos os mandamentos quanto aquilo. Porque não tem como você fazer um mandamento hoje e o outro amanhã. A energia se perde. Ela tem que ser feita no grupo. Então, se a gente vai trabalhar idolatria em uma semana, naquela semana você vai girando a chave em toda a idolatria. E depois você não comete mais. É impossível você cometer o pecado quando você compreende e faz a teshuvá dele. É impossível você pecar de novo. As pessoas pecam de novo porque elas não iniciam o processo de teshuvá e as poucas que iniciam fazem errado. Então elas acabam sofrendo tentações, provocações e testes e acabam falhando. Então a ideia é a gente fazer que nem aqueles jogos de videogame, aqueles super-heróis que vão ativar aquelas armas super poderosas com energia, que é segura a energia, faz tudo de uma vez e solta. Pum! Explosão. Vida nova. Faça a prova de Deus, que eu duvido a sua vida não mudar. Faça a prova com Deus. Faça a prova com Deus que sua vida é impossível que ela não mude. Lembrando, isso aqui é para alinhar o corpo, a alma, a mente e espírito com a reconexão com o eterno, com o sagrado e com a santidade. E é importante, durante esse caminho, você vai acabar tendo muitos sonhos, visões, sensações e até mesmo ataques, testes de dúvida. Mas tudo isso é parte da travessia da alma, da travessia do deserto, da travessia da correção. Isso faz parte do processo de limpeza, do processo de conexão, ok? Deus testa aquele que está voltando, mas ele ajuda a passar no teste. Então a gente também vai estudar sobre os sonhos, as visões, os significados, porque muita gente se confunde. E eu finalizo aqui te perguntando agora que você pense, né? Não é se você acredita em Deus, é sobre se você está disposto a ouvir a instrução de Deus com consciência. Independente de qual forma do sagrado você resolva seguir. Porque aquele que de fato escuta o sagrado, esse está apto a obedecer. Este tem poder para obedecer. E somente quem obedece se torna um com Deus uno e com a criação. Caso contrário, acaba aí se tornando escravo de todas as práticas das nações das quais Deus tentou tirar. Aliás, não é que Deus tentou, né? Que Deus falou para que a sua alma saísse. Então, a gente está na geração que está repetindo as práticas do Egito, as práticas da Babilônia, as práticas da Suméria, as práticas da Grécia, as práticas de Roma, as práticas de Sodoma. Enfim, todas elas se fundiram de uma forma única na nossa geração, que deixa o pessoal aí com essa marca profunda, como se a alma estivesse vagando sem ter lugar, sem ter para onde ir. As almas das pessoas estão antes. É isso. Vamos no próximo vídeo já iniciar o estudo dos mandamentos. Eu te desejo um excelente processo de aprendizado, que Deus te abençoe, te ilumine e te dê consciência. Qualquer dúvida que você, né, quem for entrando aqui e for tendo dúvidas do processo, quiser conversar, eu vou começar a deixar aqui no... Ai, como é que é o nome?
na descrição do vídeo o e-mail daqui do canal. Você pode mandar um e-mail e uma vez por semana eu vou sentar para responder todos os e-mails relacionados às dúvidas, sonhos e etc, para te ajudar neste processo. Aqui a palavra vai ser totalmente gratuita, porque de graça receber, de graça eu recebi, de graça eu darei, e daremos graça. Fuja daqueles que cobram para ensinar a palavra do Senhor, porque todo aquele que comercializa a palavra do Senhor, ele se tornou cambista. Tenta vender o Deus eterno, a presença de Deus não está ali. Engana-se você que acha que ele está sendo usado e que ele tem uma mensagem, ou ela tem uma mensagem para você, ok? Porque Deus, ele testa. Se você de fato amasse o seu irmão, de graça você ensinaria, porque você também quer que ele seja salvo. Tenha abominação por todos aqueles que fizeram câmbio com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é gratuita. E deve ser entendida com amor e com temor, porque ela é santa. Shalom, shalom.